Oi meu povo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros do Stephen King que eu tenho. E não só isso, eu vou falar tudo que eu já vivi por causa do Stephen King, as loucuras que eu já fiz por conta desse homem. Não que eu tenha feito muita coisa, mas eu não tive, por exemplo, a oportunidade de conhecê-lo e infelizmente nunca fui numa sessão de autógrafos, nunca encontrei com ele pela rua, nunca aconteceu nada disso. Mas eu já viajei, eu já dirigi muitas horas pra ir em determinados lugares que tem a ver com esse homem. Antes de começar a história, eu vou pedir o que eu sempre peço. Se for comprar alguma coisa pela Amazon, compra pelo meu link, pra você não faz diferença nenhuma, mas é uma pequena comissão pra mim e isso ajuda muito. Se inscreve no canal, se você estiver gostando, e deixa seu like no vídeo, porque sempre ajuda. E agora, sem mais enrolações, vamos lá. A minha história, se eu posso dizer assim, com o Stephen King, começou há muitos anos atrás. Eu sempre gostei muito de terror, desde pequena. Minha família sempre me colocou pra assistir filmes de terror, pra ler histórias de terror, me contavam histórias de terror. Eu nunca fui uma criança muito assustada. Sim, eu tinha muito medo de muitas coisas, como eu tenho até hoje em dia, mas eu sempre gostei muito de terror. Sempre gostei muito de vampiros, de lobisomens, de contos, de tudo assim que envolve o sobrenatural, sempre me interessou muito. Imagino porque muita gente da minha família gosta, minha mãe, meus tios, meu avô, todo mundo ama também. Então eu sempre fui influenciada a ter contato com essas coisas. E é claro que, gostando de terror, eu iria assistir a um filme e acabar lendo algum livro do Stephen King em algum momento da minha vida. E assistir aos filmes eu comecei bem cedo. Eu lembro de assistir Bala de Prata, A Hora do Lobisomem, eu não sei como é que é, eu conhecia como Bala de Prata, aquele filme. Eu lembro de assistir há muitos anos, pequena. Eu assisti Cemitério Maldito quando era pequena também. O Iluminado, eu não lembro se eu assisti adolescente ou criança. Eu acho que a série do Iluminado eu assisti quando criança. O filme eu não lembro de assistir pequenininha, mas a série eu lembro de ser criança e ver algumas partes, assim, ou ver inteira, nem lembro. It eu assisti quando criança. Então, tem muitas coisas, assim, que são desde bem pequena mesmo que eu tenho. E é claro que eu fui crescendo e fui me interessando pelos livros e tudo mais. Bom, agora eu vou começar a mostrar os livros que eu tenho e vou contar a história mais ou menos deles. E vou contar aí os causos que vieram por conta deles e junto deles, ou enfim, nesse sentido aí. Eu vou começar mostrando pra vocês os meus livros mais antigos do King. Os livros que eu comprei, né, que são mais antigos. Que são Christine, que eu li e fiquei vidrada, sabe? Quando você vai lendo, você não consegue parar de ler. Eu amei a Christine, eu lembro de ir na locadora e assim, e ver o filme, né, Christine e o Carro Assassino, eu ficava assim, ai, que isso, Christine e o Carro Assassino, gente, e é um livro maravilhoso, e o filme também é. Ele é bem fiel, claro, é bem enxuto, mas é uma adaptação, eu considero muito boa, e não é uma obra-prima, mas, gente, é muito divertido, é muito legal. Toda a áurea ali em volta do carro, a história do Arnie, ai, tudo, eu amo Christine, realmente amo. Ele foi um dos primeiros que eu li do Stephen King e eu me apaixonei, não tem outra palavra, me apaixonei. Eu queria até fazer uma tatuagem com a Christine, com alguma coisa assim, mas ainda não sei exatamente se vou fazer ou o que eu faria, mas já pensei muito. Carrie, se não me engano, foi o primeiro ou o segundo livro, eu não lembro, esses primeiros eu não lembro a ordem, nem dos outros na verdade, mas esses aqui eu li muitos anos, então eu não lembro a ordem que eu comprei. Mas ele é muito fininho, né? E eu lembro que esses livros eram muito caros. Não sei se é porque eu era bem mais nova e só ganhava mesada, ou se eles realmente eram mais caros. Apesar de que livro do King nem hoje em dia é barato, né? Mas eu acho que naquela época, gente, era pior ainda. Então eu escolhia entre comprar livro do King ou comprar um monte de outros livros. Não um monte também, porque, enfim, vocês entenderam. Mas Carrie eu comprei. Eu acho que não foi o primeiro, deve ter sido o segundo, terceiro, sei lá. Enfim, não importa tanto. Não foi um livro que eu gostei tanto. Não acho tão bom assim. É um livro legal, mas eu acho que o formato dele, como ele é contado, não me agradou tanto. A história em si é bem interessante, bem legal, todo mundo conhece, né? A menina lá que sofre bullying, etc. Tem vários problemas. E, enfim, eu adoro, mas não é um dos meus livros preferidos do King.
eu tenho o Iluminado, que também é dessa edição antiga da Objetiva. E com relação ao Iluminado, eu tenho curiosidades a contar. Quando eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos 2 vezes. A primeira vez eu tinha uma amiga, Jéssica, que ama coisas de terror também, e a gente foi a alguns lugares relacionados a terror, e a gente tinha comentado de ir também no Stanley Hotel lá no Colorado, mas a gente acabou não indo. Eu morava em Nova York e ela morava em DC, e o Colorado não é tão perto assim. Eu morria de medo de avião, eu ainda morro de medo de avião, mas da segunda vez eu acabei enfrentando esses medos. Mas da primeira, gente, só de pensar no avião eu começava a chorar, de verdade. Mas enfim, aí a gente acabou não indo. E depois, na segunda vez que eu fui lá no Colorado, no Stanley Hotel. Eu tenho fotos aqui, vou deixar aqui. Vou talvez colocar um vídeo aí também, se eu tiver vídeo, eu não lembro, enfim. Porque eu fui em Denver, e aí, se não me engano, é Estes Park, é por ali, os arredores de Denver. Mas eu não lembro quantas horas mesmo eu dirigi. Eu sei que eu dirigi um pouco aí pra chegar lá, numa montanha. Gente, é bem... assim, é exatamente o que se descreve no livro, no filme. Você percorre um caminho assim, no meio do nada pra chegar lá, sabe? Porque o Stanley Hotel foi onde o Stephen King ficou hospedado e se inspirou pra escrever O Iluminado, né, no caso. E, gente, assim... eu não tenho muita experiência em direção, tá? E eu peguei e fui, aluguei o carro, tava com uma colega minha que nem conhecia, a gente se conheceu pra fazer a viagem, e fui dirigindo, e a menina comigo, e eu dirigindo assim, tipo, nas encostas, como é que fala? Sei lá qual é o nome daquilo que você pode cair e morrer, né? E eu tava lá dirigindo, porque é assim mesmo, não aconteceu nada não, foi tudo bem. Não enlouqueci nem nada, eu acho. Mas enfim, e aí fui lá, realizei um sonho e foi interessantíssimo, né? O Iluminado eu li também muitos anos atrás, eu nunca reli, mas eu gostei muito. Não entrou pra preferido, talvez se eu reler hoje em dia, não sei, mas maravilhoso, eu já tinha assistido ao filme e amo. Esse aqui, O Cemitério, eu acho que foi o primeiro que eu comprei do Stephen King, eu não lembro. De verdade, eu não tenho certeza. Eu sei que O Cemitério, o filme Cemitério Maldito, é um dos meus filmes preferidos. Eu lembro que eu assisti, acho que na minha infância e adolescência, aquela coisa de pré-adolescência, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, eu sei que me apaixonei pela história. E eu acho um filme muito bom, muito bem adaptado, bem fiel, tem suas mudanças, é óbvio que tem suas mudanças, mas no geral eu acho ele muito bom. O primeiro, tá? A primeira versão. A segunda versão, não gosto, não adianta. Eu sei que é melhor que tenha coisas diferentes pra justificar uma refilmagem, mas não. Obrigada, não precisa. E tem Cemitério Maldito 2 também, né? O filme antigo que, tipo, não tem nada a ver, é mais comédia, bem doido. Aquele lá eu desconsidero total. E com o Cemitério eu tenho outra história. Eu fui no meu grace period da segunda vez que eu fiz o intercâmbio, porque quando você faz intercâmbio você tem direito de ficar, eu não sei se todos os intercâmbios, mas eu sei que o meu, que era au pair, você tem o direito de ficar até um mês depois do fim do seu intercâmbio pra viajar pelos Estados Unidos, sem precisar de outro visto, sem nada, né? E eu peguei alguns dias só, porque eu já tinha gastado todo o meu dinheiro e não tinha mais dinheiro pra viajar. Mas enfim, não vem ao caso agora. Eu sei que eu fui no Maine, eu tava morando na Califórnia dessa vez, eu peguei o avião, fui pro Maine, não, fui pra Boston, aluguei um carro em Boston e fui dirigindo até Hancock, se não me engano, eu acho que esse é o nome da cidade, lá no Maine. E foi assim, um dia, sem brincadeira, foram muitas horas que eu passei dirigindo, só pra isso. Eu fui lá, foi muito emocionante, eu passei, gente, eu passei, fica numa ruazinha deserta, uma rua, não é uma rua principal. E eu passei, e na direção quando você tá indo, a sua casa tá... a sua casa não, ficando doida, a casa tá na direita. E eu já sabia que eu tava chegando, o Google Maps me avisou, no caso. E eu passei, eu olhei e veio aquela coisa, e eu parei um pouquinho mais à frente, eu não sabia bem onde parar, porque é literalmente uma estrada assim que não tem nada, né?
E eu parei lá e fui andando e foi muito, muito, muito emocionante. Porque, tudo bem, é do filme, mas o filme é muito importante pra mim e a história eu amo demais. Então, gente, foi muito, muito, muito mesmo, muito bom. Eu dirigi pra caramba, fiquei cansada, mas valeu a pena por essa experiência. Eu sentei, tem um balanço, eu sentei. Eu queria ter chegado mais perto da casa, mas eu fiquei pensando, gente, e se tem gente morando ali e tá me vendo fazendo essas coisas, sabe? Eu já tava passando vergonha sentando no balanço, fingindo que eu era a Ellie. Mas eu vou te falar, valeu a pena gastar aquele dinheiro alugando aquele carro. Inclusive, aí eu tenho mais um comentário a fazer. O carro que eu aluguei era vermelho. Vou deixar a foto aqui também. O que era? Era Christine. Eu tenho certeza que era Christine. Eu tenho certeza absoluta que era Christine. Tanto que teve uma hora que eu passei por cima do meio-fio. Christine, tenho certeza. E ainda nessa, eu fui em Bangor. Bangor é onde o Stephen King mora. Essa cidade, Bangor, uma cidadezinha bem pequena, também é perto de Hancock. Então, eu fiz lá um esquema pra ser mais ou menos no caminho. Eu passei na casa do Cemitério Maldito, depois eu passei em frente à casa do Stephen King. Gente, quando eu cheguei, sem brincadeira, tava chuviscando, estava emocionadíssima, é claro, e o portão da garagem estava aberto. Estava aberto. Você acha que o quê? O Stephen King não estava me convidando para entrar? Porque não é possível. Eu saio de tão longe pra alugar um carro pra ir até a casa do Stephen King. Você não acha que ele tava me convidando pra entrar? Eu tenho certeza que ele tava me convidando pra entrar na casa dele. Essa é a casa do Stephen King. O que acontece? A garagem tá aberta. Isso, pra mim, isso é um convite. Não precisa nem tocar o interfone. Porque ele está falando, pode entrar, fica à vontade, entendeu? Não tem outra explicação. Por que estaria aberto? Porque ele quer uma visita minha. Eu tenho foto invadindo a casa dele, ó. Você acha o quê? Que eu entrei lá e sequestrei o autor? Queria, né? Brincadeira, não queria não. Eu prefiro que ele fique escrevendo os livrinhos. Mas é óbvio que eu queria ter esbarrado nele, né? Assim, ele saindo de casa, eu, ei, tudo bem, mas infelizmente não aconteceu. Mas, gente, foi maravilhoso. Foram experiências, assim, que eu gastei um dinheiro, gastei um tempo louco, mas valeu muito, muito, muito a pena. Enfim, continuando. Esses são os livros mais antigos que eu tenho. E eu vou mostrar agora os livros em inglês que eu tenho dele. Não sei que ordem exatamente mostrar, mas a gente vai mostrando assim mesmo. Alguns anos atrás, em 2010, se não me engano, eu comprei essa ediçãozinha de Duma Key, uma edição de bolso. Eu tava no shopping, se não me engano era siciliano ainda, ou era Saraiva mesmo, eu não lembro. Sei que a siciliano fechou, né? A Saraiva comprou siciliano. Alguma coisa do tipo. E eu encontrei esse livro e ele tava muito baratinho. E aí eu falei, vou comprar. Eu tava querendo praticar o inglês, porque eu ia fazer intercâmbio, blá blá blá. E aí eu já tinha lido outros livros em inglês, mas eu falei, Stephen King, vou comprar. E comprei Duma Key, foi o primeiro livro em inglês dele que eu li. Você vê que ele tá bonitinho ainda, né? Apesar de um pouco oxidado, eu cuidei bem dele. É um livro que eu não vejo muita gente falando sobre ele, mas eu gosto bastante. Ele conta a história do Edgar Fremantle, eu acho. Qual o nome dele aqui? Edgar, deve ser Fremantle, sim, Edgar Fremantle. Tava logo no início, eu não vi, mas enfim. Eu gosto bastante, ele sofreu um acidente, esse cara sofreu um acidente, perdeu o braço, e aí ele vai pra uma cidade da Flórida, e enfim, as coisas lá começam a acontecer, as coisas bizarras lá. Não sei por que ele não é tão falado, eu gosto, gente, não sei, enfim, não sei. Eu tenho Dolores Claiborne, que foi um que eu li mês passado, eu comprei aqui no Brasil mesmo, não comprei nos Estados Unidos não. Igual o Duma Key. Ele é bem fininho, é bem rápido de ler, é bem tranquilo de ler, muito bom também. Agora os livros... tem o Thinner. Na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, na volta, deu um rolo muito grande. Enfim, o meu primeiro intercâmbio não foi lá grandes coisas, não. Eu tenho vários traumas, inclusive, mas não é hora de conversar sobre traumas, é hora de conversar sobre Stephen King. Eu sei que eu ia comprar eu tinha comprado vários livros, mas como deu rolo, a passagem que eles tinham comprado pra mim de volta era pela Copa Airlines e tinha alguma coisa sobre não poder ter mala extra ou excesso de bagagem. Gente, tem isso aí 9 anos, 8 anos já, não lembro exatamente como é que foi. Eu sei que eu comprei os livros e tive que devolver.
Eu comprei muito livro. Tava tudo barato. Acho que foi na Barnes Noble. Não lembro onde eu comprei. Eu sei que eu comprei vários. E devolvi. Só que como esse aqui já tinha um amassadinho, porque é livro de bolsa, eu tinha botado na bolsa, eu falei, vou ficar com pelo menos esse, sabe? Que é o Thinner, é a Maldição. Maldição do Cigano. E Stephen King publicou como Richard Bachman isso muitos anos atrás. Já comprei como Stephen King mesmo. Então, eu tenho até eu uso marcador de página do trem que eu pegava pra chegar em Manhattan. Então, essa história aqui é meio triste, mas é interessante, né? Mais ou menos. Aí, dessa segunda vez, eu viajei bastante, mas não é o caso também. Eu viajei pra Portland. E em Portland, eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui. Eu fui numa livraria, que é um sebo também, chamada Powell's Bookstore. E como eles vendem muitos livros usados, eu resolvi comprar alguns livros usados. Eu comprei do King, Bag of Bones, capa dura. Ele foi R$5,50, muito barato. Eu acho que ele tá numa ótima condição para custar $5. Essa capa não é a capa mais linda do mundo, mas ela é meio estranha, mas eu gosto dela. Porém, R$5,50, gente, uma capa dura, maravilhoso. E eu li esse livro que eu devorei. Ele tem quantas páginas? Eu sei que eu li muito rápido, porque eu não conseguia parar de ler. Um dos livros assim que eu fiquei obcecada mesmo. 527 páginas, ele não é tão fininho. E eu fiquei apaixonada. Ele me prendeu de uma forma que eu não sei nem descrever, de verdade. Eu li e alguns dias e eu parava de ler e eu só conseguia pensar nele. E eu amo quando isso acontece. Amo. Então, recomendado aí, Saco de Ossos. Lá eu também comprei alguns livros, outros de bolso. Porque acho que não tinha muitos livros de capa dura, eu nem lembro. Eu comprei outros, né? Não, deixa eu ver aqui também. Eu comprei Apanhador de Sonhos. Esse aqui já não tá muito bem das pernas, porque, né? Tadinho. Marcado, meio rasgadinho aqui. Mas é a vida. Foi outro também que eu amei ler. E eu comecei a ler e me prendeu e eu ficava pensando nele o tempo todo. Não tanto quanto o Saco de Ossos, mas Apanhador de Sonhos também. Principalmente no início, gente, é muito tenso. E você fica lendo e aquelas coisas bizarras acontecendo. É maravilhoso. Eu amo, pelo menos. E é engraçado que Apanhador de Sonhos, eu tinha assistido quando criança o filme. Aquele filme horrível. Acho que assisti no cinema, nem lembro direito. Que era muito ruim. Péssimo. E, gente, não tem nada a ver com o livro. O livro é maravilhoso. Na verdade, o filme, eu acho que ele vai bem, assim, na parte inicial. Depois começa as loucuras de nada a ver, vem umas explicações de nada a ver com nada. Ai, é péssimo. É horrível. Mas o livro é muito bom. Foi, se não me engano, o primeiro livro que o Stephen King escreveu depois do acidente dele. Ele tava meio drogado lá com os remédios dele lá, quando ele tava escrevendo esse livro. A Zona Morta. Também tá um pouquinho amassado, um pouquinho ferrado. Esse já é um livro mais rapidinho, que não é de terror, é do Richard Bachman. Tem um suspense, né, mas não é terror. E é maravilhoso também. Eu li não sei em quanto tempo, não foi muito rápido, mas é muito bom. Talvez seja um dos meus preferidos, porque ele te deixa também tenso, ele te deixa pensando o que vai acontecer. Gente, eu amo. Zona Morta é recomendado, assim, principalmente se você não gosta de terror, acho que vale a pena ler esse aqui. E eu também comprei o Doutor Sono, né, Doctor Sleep, que é a continuação do Iluminado. E aí eu tenho outro comentário a fazer. Quando eu comprei esse aqui, eu voltei, eu tava num albergue, né, num hostel, e aí tinha um menino conversando comigo sobre... Eu tava em Portland, né? Então ele tava conversando sobre os pontos turísticos e tudo mais. E aí ele comentou que ele tinha ido no Mount... Esqueci o nome agora. Sei que tem Mount Hood, eu não lembro exatamente. Eu sei que tem o Timberline Lodge, que é o hotel que a parte externa foi utilizada para filmar o Iluminado, o filme do Kubrick. Então eu aproveitei, eu nem me liguei, eu sabia disso, mas na hora, tipo, quando eu viajei, eu não planejei ir lá. Porque eu não tinha alugado o carro e era um pouquinho mais longe, porque, enfim, aí eu acabei pegando um ônibus e fui lá. Fiz uma trilhazinha pequena e entrei lá também no lobby e tal.
Comprei um marcadorzinho de páginas e tirei uma foto, vou botar aqui em algum lugar, que mostra a fachada do hotel, a parte da frente do hotel, que tem a ver também com o Stephen King. E eu achei legal porque eu comprei o Doutor Sono, tipo, um dia antes de eu ir visitar esse local que foi usado pro filme do Kubrick, Iluminado. Eu tenho, agora voltando pros livros em português, A Pequena Caixa de Gwendy. Eu comprei, se não me engano, ano passado. Li em um dia, ele tem 167 páginas, ele é muito rapidinho. Ele é em coautoria com Richard Chizmar. Eu nunca sei falar o nome desse cara. Desculpa, Ricardo. Mas é muito legalzinho, gostei, me prendeu bastante. Também tenho Ascensão. Ascensão foi lançado sei lá quando, não lembro não. E comprei esse ano. Eu acho que eu tenho um vídeo. Falando que eu li. Vou deixar aqui se eu tiver. E não achei nada maravilhoso, não. Mas é bem interessante. É um pouco diferente do que eu tô acostumada a ler do King. Eu tenho a trilogia Bill Hodges, que é o último... Comecei pelo último. Que é Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e O Último Turno. Eu amei. Eu comprei Mr. Mercedes primeiro. Não comprei os três juntos. Eu comprei Mr. Mercedes. Depois eu comprei o Achados e Perdidos e logo depois eu comprei O Último Turno. Eu fiquei louca. Eu li muito rápido. Se não me engano foi ano passado também que eu li todos. Eu me apaixonei, gente, mas é muito bom, te prende e você fica querendo saber o que vai acontecer. Depois tem uma série também, eu comecei a assistir, eu assisti a primeira temporada, se não me engano eu assisti a segunda, a terceira já não desceu. Não gostei nem da primeira temporada, não. Mudanças e coisas nada a ver. Os atores até são bons, não vou reclamar dos atores, mas a série em si... não. Mas, gente, esses três livros são maravilhosos. Mr. Mercedes eu amei. Aí eu li Achados e Perdidos e falei, conseguiu ser melhor que Mr. Mercedes. Assim, ele foge um pouco ali do tema principal, que é o Bill Hodges. Ele conta uma história um pouquinho diferente. O Bill Hodges não tá tão envolvido no início. Não tem o Brady, que é o principal do... Principal não, o Bill Hodges é o principal. Mas, enfim, é um pouco diferente, mas eu amei. Dos três é o meu preferido. Apesar de Mr. Mercedes ser perfeito também. E O Último Turno, não que eu não tenha gostado, mas dos três é o que eu menos gosto. Eu achei muito legal, a ideia é bem doida, achei interessante, porém a minha ordem de preferência é Achados e Perdidos, Mr. Mercedes e depois O Último Turno. Eu tenho o Creepshow, que foi um quadrinho, e aqui no Brasil ele foi lançado pela Darkside. E é claro, você lê isso aqui em minutos, né? É muito legalzinho, é igual o filme. Se não me engano foi o filme, foi lançado, e depois eles fizeram os quadrinhos. E é muito legal. Acho que poderia ter mais, inclusive, porque é gostoso de ler. Tenho também da Darkside, que é um poema, né, do Stephen King, que é o The Dark Man. E... cadê? Bem interessante, mas é aquilo. São imagens e algumas frases. E depois tem o poema inteiro. Era mais pra ter, né? Uma edição bonita e tudo mais, mas não agrega lá grande coisa na sua vida. Vou falar das edições da Biblioteca King que eu tenho. Deixa eu pegá-las. Elas todas. O primeiro que eu comprei foi A Hora do Lobisomem. E é aquele que originou Bala de Prata, aquele filme, que é maravilhoso. E ele é um pouco diferente. O jeito que o King escreveu, os capítulos são meses do ano. Ele vai contando alguns fatos que aconteceram nessa cidade durante esses meses do ano. Tal coisa aconteceu assim, tal coisa... Gente, eu amei! Apesar de ser muito fininho também, ele tem apenas... quantas páginas? Ele tem apenas 149 páginas. Ele é muito rapidinho de ler. É gostoso. É diferente, é uma escrita diferente, tipo como eu falei de Carrie, mas nesse aqui me agradou bastante. Eu tenho A Metade Sombria, não vou falar muito, porque eu não terminei ainda, falta bem pouco pra eu terminar, mas não posso comentar muito porque não terminei. Essa edição é linda, eu amo essa cor, acho que essa cor é a minha preferida de todos esses livros, apesar de que a azul também é linda, da Hora do Lobisomem é linda. Tenho A Incendiária,
que eu li mês passado, que eu falei no vídeo que eu postei anteriormente. Gostei bastante. Não se tornou favorito, mas gostei bastante. Tenho também Trocas Macabras, esse aqui ainda não li. Ele é um calhamaço. Tô muito curiosa pra ler. Ele foi lançamento da Suma. Ele é antigo, né? Mas eu acho que eles lançaram esse ano essa edição, mas eu comprei numa super promoção, então saiu baratinho. E eu também tenho Cujo. Cujo, gente, Cujo é um dos meus preferidos. Eu não lembro quando eu comprei. Se não me engano foi ano passado, na Black Friday, alguma coisa. Eu fui ler esse ano só. Cujo eu amo, 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 amo. É um dos meus preferidos. Eu tenho um vídeo falando de Cujo, de tanto que eu amo Cujo. Eu quis falar pra vocês sobre o Cujo. Sou apaixonada. Maravilhoso. Muito querido. É muito tenso. É muito bom. Também tenho Salem. Não é um dos meus preferidos. Eu pensei que eu fosse amar, porque é de vampiro e tal. Não achei ruim, mas não me prendeu da forma que eu achei que ia me prender. Ele foi um dos primeiros livros do King a serem lançados. Os livros caindo ali, porque eles querem aparecer logo. Eu também tenho o Instituto. O Instituto não é tão antigo, tem um vídeo falando dele. Eu me apaixonei pelo Instituto também. Não pelo Instituto em si, mas pelo livro. Enfim, eu achei muito bom. Ele me prendeu bastante também. Foi um desses que eu ficava pensando assim, o que estava acontecendo lá. Eu parava de ler e queria ler mais. Outro que eu parava de ler e queria ler mais era Misery. E o Misery não é tão grosso, mas ele é tão tenso que ele te deixa tão desesperada que parece que, assim, você tá vivendo aquilo ali há meses. Eu tenho um vídeo aqui também, vou deixar nos cards se você quiser assistir. Tenho Joyland. Joyland foi um livro que eu comprei ano passado e ele me fez voltar a ler mais. Eu tinha tido uma ressaca literária no passado por conta de tudo que a gente tá vivendo, enfim, e eu não tava lá grandes coisas. E eu comprei, não sei quando, se não me engano, assim, em agosto mesmo, numa promoção que teve. E voltei a ler muito depois de Joyland. E Joyland é muito gostosinho de ler. Ele é fininho, ele foi bem rapidinho. Também me deixou essa coisa de sempre pensar, caramba, e agora? O que vai acontecer e tal? Muito gostoso. Tenho Depois, que comprei esse ano, que me apaixonei também. Tem um vídeo dele, de tanto que eu gostei. Vou deixar aqui. E é muito fino, gente. Li um dia. Maravilhoso. Vale a pena. Jogo Perigoso. Meu Deus, que livro tenso. Que livro tenso. E que ele te deixa... me deixou mal, pelo menos. Em certos momentos. Porque tem umas coisas, assim, muito bizarras. E aí tu fica meio... Gosto muito, mas vou falar que é complicado. De verdade. Mas é maravilhoso. Mas é difícil. Um livro difícil de ler. Tenho também A Espera de um Milagre, que li um dia desses. Não lembro quando, mas eu li há pouco tempo. É um que eu tinha assistido ao filme muitos anos atrás, quando eu era criança. Tá aqui, é maravilhoso, é gostosíssimo de ler. E você também fica muito curioso pra saber o que vai acontecer no final. Vamos para os livros de conto agora. Eu tenho Com Sangue. Com Sangue, se não me engano, foi lançado ano passado. Eu gostei bastante. Todos esses livros de conto, na verdade, eu gosto. Sempre tem um conto que a gente gosta mais, outro que a gente gosta menos. Mas Com Sangue foi bem legal de ler. E o que eu gosto muito de livros de contos, eu sempre falo isso. Mas é legal porque às vezes você tá afim de ler uma coisinha mais curta, sem tempo, ou querendo ler mesmo menos, e aí você dá uma lidinha no conto, acabou e vida que segue, sabe? Eu adoro. Escuridão Total Sem Estrelas. Eu amo esse livro porque ele é todo preto. Escuridão total. Eu acho maravilhoso. Ele tem contos muito tensos e maravilhosos. Não sei, eu amo. É bizarro, são histórias assim, brutais também. Mas, gente, que é um livro de conto bom, compra esse aqui. Não que os outros sejam ruins, mas esse aqui, se não me engano, tem 4. Cadê? São 4 contos? 4 contos. 1922, Gigante no Volante, Extensão Justa e Um Bom Casamento. Extensão Justa é o que eu achei... Tá caindo. O Extensão Justa é o... Pra mim, menos tenso, talvez. Não, mas todos são tensos. Mas, são maravilhosos. Eu amei todos. E, se não me engano, 3 deles têm filme. E os filmes eu já assisti. São bons. Não são tão bons quanto o livro, os contos. Mas são muito bons também. Tem o Bazar dos Sonhos Ruins. Esse aqui tem vários contos mesmo. Tem bastante contos, nem sei quantos.
Mas é muito gostoso de ler. Se não me engano, esse aqui tem um dos meus preferidos, que é o do cara que morre. Cadê? Vida após a morte. Eu amo esse conto. É muito tenso, mas é engraçado. Enfim, eu adoro. Tenho também 4 Estações. Eu tenho um vídeo falando dele, vou deixar aqui. Também é muito famoso. Se não me engano, 3... Deixa eu ver, te confirmar. São 4 contos, claro, um para cada estação do ano. E 3 deles têm filmes também. Enfim, eu falei mais no vídeo, eu já não lembro das coisas. Maravilhoso. E a gente tem também o Sobre a Escrita. Não é conto, mas é uma autobiografia e... Não bem uma autobiografia, ele conta certas coisas da vida dele, mas também ele dá muitas dicas para quem quer escrever. Eu não quero escrever, assim, até tenho certa vontade, mas não é uma coisa que eu pretendo fazer, porque eu também tenho muitos problemas de autoconfiança. Mas também não vem ao caso. A gente tá falando do Stephen King. Então, ele é muito interessante, porque pra mim, como eu não tenho tanto interesse assim na parte de aprender a escrever, vem as coisas da vida dele, as coisas pessoais, e tem partes muito engraçadas, maravilhosas. Então, eu recomendo a leitura, ainda mais por ele ser fininho. Ele é maravilhoso. Agora, vamos falar dos livros que eu não li ainda. Eu tenho It, que é um calhamaço, que no caso estou lendo, mas não terminei. Eu tenho outros 3 livros de contos que eu ainda não li. Primeiro, que eu tô aqui, é o Pesadelos e Paisagens Noturnas 1. Em inglês, se não me engano, ele foi lançado em edição única, mas aqui no Brasil ele vem em 2 edições. Edições não, ele foi partido ao meio e vem 2... Esqueci a palavra, mas ele vem em 2 e eu só tenho o primeiro, por enquanto. Eu tenho também Os Sombras da Noite. Todo mundo fala muito, muito, muito bem. E eu estou muito, muito, muito curiosa para ler. E também o Tudo é Eventual. Comprei um dia desses. Foi um dos mais recentes. Eu também tenho Celular. Muita gente fala meio mal desse livro, mas a gente vai ver, né? Quando eu ler, tirar minhas próprias conclusões. Eu tenho Revival. Estou muito curiosa para ler Revival. Talvez pegue futuramente, assim, no futuro próximo. Eu tenho Outsider, que inclusive eu tomei spoiler de Outsider, mas a vida segue. Eu tenho Rose Matter. Eu tenho Novembro de 63, que eu preciso ler brevemente, preciso ler logo, porque estou muito curiosa, claro, mas outro, porque todo mundo fala muito maravilhosamente bem desse livro. E não é terror e tal, eu sei, viagem no tempo, umas coisas meio assim. E eu tô muito, muito, muito curiosa. Eu também tenho Dança Macabra. O Dança Macabra, ele não é um livro de ficção, o que foi, ele conta sobre o terror em livros, em filmes, etc. Eu tenho Os Olhos do Dragão. Eu sei que Os Olhos do Dragão tem ligação com a Torre Negra, e eu nunca li a Torre Negra. Eu sei que tem tipo uma ordem pra você ler, então eu tô guardando. Quando eu comprar a Torre Negra, eu vou ler Os Olhos do Dragão. Mas por enquanto ele tá aqui, comprei na promoção também, então ele tá esperando a Torre Negra pra eu lê-lo. Justiceiros também. Sei que tem um outro que é o Desespero. Eu não sei qual que vem primeiro, se é o Justiceiros ou o Desespero. Também tô querendo uma promoção aí pra comprar. Tem o lançamento da Suma, foi um dos últimos livros aí que eles lançaram. Não é um livro novo do King, mas eles relançaram aqui no Brasil, que é o Love. Eu ganhei. E ele é maravilhoso. Não sei, não li ainda, mas a capa é muito bonita. E pra fechar com chave de ouro, eu tenho 2 calhamaços, que são Soberdoma e A Dança da Morte. Eu não os li ainda. Quero ler em breve, mas calhamaços, de vez em quando, assim, eu fico com uma certa preguiça. E esses são os livros do King que eu tenho. Eu também tenho uma tatuagem, ó. Baseada no Cemitério Maldito, dá pra ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu me aproximar melhor. Que tá escrito Sometimes Dead is Better. Que, olha a patinha do Church. Eu me baseei numa frase do Cemitério Maldito. Como comentei, Cemitério Maldito é um dos meus livros e filmes preferidos. E eu queria escrever outras coisas também, mas aí eu resolvi botar Sometimes Dead is Better, que é às vezes a morte é melhor. E o filme e o livro são maravilhosos, e eu já falei que eu sou a louca do Stephen King, e são essas coisas assim. Eu quero fazer outras tatuagens em relação a terror, a Stephen King, mas falta dinheiro, não é mesmo? É mesmo.
E também eu não tenho certeza o que mais eu faria. Eu tenho as ideias, assim como eu falei do Christine e tal, mas eu gosto de ter uma certeza antes de fazer tatuagem, porque tatuagem é uma coisa pra sempre. Não vou gastar dinheiro removendo tatuagem. E pra cobrir tatuagem é muito ruim também, porque você gastou dinheiro. Enfim, o papo não é tatuagem, a gente tá falando do Stephen King, mas enfim. Então, são esses meus livros, a minha pequena coleção, os meus pequenos causos. Espero que tenha sido interessante. Eu sei que eu prometi esse vídeo há um tempo e enrolei um pouco pra fazer, me desculpa. Então espero que tenha valido a espera. Obrigada de verdade por ter assistido até aqui. Se tiver alguma coisa aí, se você tiver mais alguma curiosidade, pode mandar aí que eu vejo se eu respondo, se eu faço outro vídeo falando, enfim, a gente resolve depois. Muito obrigada de verdade por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa seu like se você já não deixou, se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima.